A partida, viu, Marcelo Lima? Foi um primeiro tempo muito ruim do Palmeiras, tá? Um primeiro tempo, assim, irreconhecível mesmo, né? Eu imaginava, até nos palpites antes do jogo, eu tinha dado empate aqui na sexta-feira. Aliás, vamos falar dos palpites hoje, tá bom? Eu tinha falado empate. Vamos ver, E aí o Marcelo Lima falou empate, aí eu mudei pra Palmeiras, né? E aí ontem eu já vi e falei, ó, pra mim vale mais esse jogo pro Palmeiras do que pro São Paulo, porque vale a liderança do campeonato. O Palmeiras, ele chegaria à liderança e pelo menos ali por alguns instantes ficaria na primeira colocação, porque o Flamengo jogava mais tarde diante do Bahia. Só que assim, foi totalmente o oposto do que eu imaginava, né? Eu imaginava o Palmeiras controlando a partida, tendo oportunidade, até tentando uma blitz ali para cima do São Paulo, e não, né? Você viu um Palmeiras bastante perdido em campo, um Palmeiras que toma o gol rapidamente, no mérito, né, de uma jogada muito bem executada pelo São Paulo, e a partir daí, que foi com 15 minutos, o Palmeiras ele se perde completamente. E o primeiro tempo, a tônica é mais ou menos essa. Aí sai o segundo gol, e depois do segundo gol do São Paulo, parecia que o Palmeiras levaria o terceiro. Só que no segundo tempo entra... E era pra ter tomado, né? E poderia ter tomado, exato. Aí no segundo tempo entra o fator Abel Ferreira, e não só o fator Abel, né? Porque os jogadores também têm méritos nisso. O Palmeiras, ele é o time na temporada que até ontem tinha conseguido 6 viradas. E com a de ontem são 7 viradas em 2025. É o time que mais virou jogos em 2025. E isso não é à toa, não é só uma coincidência. É um time que mentalmente é muito forte e que tem um treinador também que mentalmente é muito forte. E o Abel, o que ele fez? Ele fez 3 mudanças logo no intervalo, algo muito raro, né, em relação ao Abel. E assim, ele tira um lateral, o Gia, e coloca o Alan, né, coloca ali um meio atacante para ser o lateral, tira um zagueiro por outro, porque o Murilo não estava bem no jogo. O Murilo fez uma partida muito ruim ontem. Tudo que o Gustavo Gomes jogou bem, o Murilo jogou mal. E ele põe o Bruno Fux, que eu já falei aqui, eu já defendi. Para mim, o Bruno Fux, ele mereceria ser titular no Palmeiras, não pela partida de ontem, porque não foi uma partida extraordinária do Fux, mas porque ele é bastante regular e ele tem aquela característica que é interessante no jogo do Palmeiras, aquela ligação direta que o Rogério Ceni brincou outro dia, mas aquele passe que quebra linhas e que chega muito bem ali para os jogadores de frente, né? E além disso, ele colocou o Maurício, e o Maurício fez uma diferença danada. O Veiga estava muito mal, né? O Veiga foi bem diante do Vasco da Gama, mas ontem o Veiga desapareceu. Você não viu o Veiga em campo. Por outro lado, o Maurício, ele entra ligado no 220. No primeiro lance dele, ele quase diminui e ele insiste. Ele é o protagonista para mim do primeiro gol do Palmeiras, que foi importantíssimo para essa reação, né? Então ele começa a jogada, ele faz a ultrapassagem e ele espera dar o cruzamento. Não tinha ninguém do Palmeiras na área. Ele espera o momento certo e dá o cruzamento no único lugar onde algum atacante do Palmeiras poderia atacar a bola. E aí o Vitor Roque, mais uma vez, como ele fez diante do River Plate, ele aparece em momentos difíceis. E aí faz aquele gol, o Palmeiras cresce, o São Paulo desaparece no jogo, e aí o Flaco Lopes, no momento iluminado também, com confiança, ele que estava mal no jogo, tá? Ele tinha errado praticamente tudo que ele tinha tentado, ele acerta um chute, uma tacada de sinuca no cantinho, sem chances ali pro Rafael, e depois o Sosa, que também foi um jogador, porque com 20 minutos o Abel tinha feito todas as modificações, porque ele também coloca o Jefité no lugar do Piquerez, que não estava bem, então o Abel vai lá e troca mesmo, fala que se dane, tá mal, vai lá, Jefité. Entra o Jefité, que também entra bem no jogo, mas principalmente o Sosa, ele entra bem na partida, ele marca o terceiro gol, né, e consegue essa virada épica, que significou a liderança para o Palmeiras, e que independentemente do que a gente vai falar daqui a pouquinho, da arbitragem, o mérito da virada é do Palmeiras. O Palmeiras tem muito mérito nessa virada, tá bom? Então, assim, a arbitragem é um problema crônico que a gente vai discutir bastante, mas não dá para tirar tudo que o Palmeiras fez nesse jogo, porque não foi algo simples, não foi algo comum.